Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Mentes que Movem. Eu sou a Érica, sou mentora de performance estratégica e criadora do método IE7, Imersão Estratégica em 7 níveis de evolução. Por que eu criei esse podcast? O porquê nasceu esse podcast? Ele nasceu para te tirar daquela roda do rato e te colocar na rota certa. Ele nasceu para destravar as pessoas. Ele nasceu para trazer muito conhecimento. Aqui nós vamos falar sobre inteligência emocional, nós vamos falar sobre alta performance, nós vamos falar sobre a vida pessoal e vida profissional. Então, como que está o ambiente no mundo dos negócios, como que você está cuidando, como que você está equilibrando a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Então, se você sente que você está tentando de tudo e não consegue sair do lugar, esse espaço aqui é para você. E para quem não me conhece e gostaria de conhecer um pouco mais da minha história, se conectar com a minha essência, me siga no Instagram, erica.canadá, com 2 A no final, Érica com K, viu? E lá eu conto um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, e ali a gente consegue ter mais conexão, mais contato, mais trocas. Então, me sigam no Instagram, curtam, compartilham, vai ter muito material bacana, ok? Então, para não ficar muito longo, não vou ficar falando sobre a minha história, e eu sempre vou estar trazendo para vocês situações que passaram na minha vida e que me motivaram ou que me fizeram chegar até um momento de sucesso, ok? Então, a cada episódio vai ser um tema diferente e nesse tema eu vou trazer algum momento da minha vida, alguma particularidade que me fez enxergar, que me trouxe insights e que me tirou, que me destravou, que me tirou nessa roda do rato, tá? É, Só para no início, esse é meu primeiro episódio. Eu estou há 3 anos com esse podcast na gaveta. Já mudei inúmeras vezes, já tentei gravar inúmeras vezes e nunca saí do lugar. Por quê? Estava com várias crenças, estava com muita coisa me bloqueando e eu precisei estudar, mergulhar nos livros para começar realmente enxergar e ver qual era o meu propósito de vida, né? O porquê que eu queria tanto fazer isso. E eu também já me coloquei no lugar de muitas pessoas que eu sei que estão me assistindo, que foi nesse local de se sentir perdida. Eu já me questionei se eu estava no caminho certo, eu já vivi a pressão que é de performar, mesmo quando assim, dentro de mim estava tudo um caos, uma loucura, eu estava totalmente perdida. E foi nesse lugar de desconforto que eu entendi que não adianta correr se você não está na direção certa. A mente precisa estar totalmente alinhada. As emoções precisam estar reguladas. E a estratégia que você tem para a sua vida precisa ser clara. Quando a gente fala estratégia, eu não digo só na estratégia de vida dos seus negócios. Tem que ser para a sua vida pessoal também. E devido a várias crenças que eu tinha na minha cabeça, ainda tenho. A gente nunca vai se livrar de uma crença, a gente vai aprender a lidar com ela. A gente vai se conhecer e vai aprender a lidar com ela. E devido a essas crenças, eu estava totalmente travada, mas travada ao ponto de ter tanto conhecimento guardado para mim e não colocar para fora, em ajudar as outras pessoas. E eu vejo isso como uma parte de ego, que quando você tem algo que você pode repassar para o outro, para que possa ajudar a outra pessoa, o porquê guardar para você? O porquê você deixar isso com você e não mandar, não falar, não colocar para fora? E você pode sim conseguir atingir uma pessoa, como você pode conseguir atingir 1000, como você pode conseguir atingir 1 milhão, e por aí vai. Você nunca sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida, quais são os planos que Ele tem para a sua vida. Porém, você precisa traçar metas, você precisa estar alinhada com Deus, você precisa estar alinhado com o seu propósito. O que você quer para você? Tem duas perguntas que foram primordiais para essa minha jornada de transformação interna para a parte externa. O porquê e o porquê. Quando você tem um porquê claro do que você quer para a sua vida, do seu propósito, do que você quer fazer,
Quando você tem esse porquê, você consegue ter estratégia, você consegue ter clareza, você consegue traçar suas metas. Quando você tem um porquê, não existe a palavra desistir. Existe a palavra tentar, existe a palavra disciplina, existe a palavra performance, existe a palavra eu vou conseguir. E se eu tracei um plano A para chegar nesse caminho, nessa meta, e eu não conseguir pelo plano A, pelo meu plano A, eu não vou ter um plano B. Ah, então se não deu certo isso, eu vou tentar isso. Não, eu vou mudar a minha rota para tentar chegar naquela meta. Eu coloquei uma meta para chegar. Só que esse caminho aqui do plano A não está me dando, essa direção não está me ajudando a chegar nesse local. Eu vou para o meu caminho B, mas nesse caminho B não está mudando a minha meta. Esse caminho B, ele está me ajudando a enxergar as outras possibilidades que eu não estava enxergando. E com isso, nasceu esse podcast. Eu fiquei travada com eu não tenho um espaço bonito, eu não tenho um microfone, eu não tenho um layout bacana. Isso aqui é a minha parte do meu escritório, que eu sempre estou aqui estudando, trabalhando, atendendo mentorados, e eu fiquei travada nisso. A mesma coisa da mentoria. 3 anos atrás eu comecei a estudar sobre mentoria e na minha cabeça eu não conseguiria vender mentoria, não conseguiria ajudar outras pessoas, porque eu precisava ter um curso bonitinho, com apostilinha, numa plataforma, com vários vídeos aulas. Só que nenhum momento eu parei para pensar, o meu público quer isso? O meu público quer ficar sentado numa cadeira 30 horas assistindo eu falar, falar, falar? Ou o meu público, ele é objetivo, o meu público, ele quer alguma coisa assim, Érica, o que que eu faço com isso? Estou com esse problema, me dá essa solução. E é para agora. Quando eu parei para pensar nisso, foi quando eu comecei a ter essa transformação. Mas o que mais me ajudou a destravar, o que me ajudou a vir aqui estar falando com vocês nesse primeiro episódio totalmente improvisado, assim, ó, só coloquei a roupa, bati, nem a make direito tá, a iluminação não tá legal, mas o que que me fez sentar aqui foi ter mais intimidade com Deus. Então, eu venho por inúmeras vezes, dias, momentos. Deus vem falado comigo por diversos meios. Érica faz, Érica fala. Alguém está orando por você sem ao menos te conhecer. Você já parou para pensar quantas pessoas hoje em dia, hoje, se ajoelhou e pediu, Deus, mande alguém para me ajudar com essa situação? Eu não estou dizendo financeira, tá, gente? Eu estou dizendo, estou com um problema no meu casamento, meu filho não está dormindo, não estou conseguindo dormir, eu tenho ansiedade, meus negócios não estão bem, eu preciso melhorar o marketing da minha empresa, eu preciso aprender a vender mais. Olha quantas coisas as pessoas pedem e quantas coisas as pessoas pedem. Deus, mande alguém para me ajudar. E essa pessoa pode ser você. Essa pessoa pode ser você que não está falando. Essa pessoa pode ser você que está guardando para você o seu conhecimento e não quer passar para os outros. Ou porque você tem medo, porque você tem receio, porque você está com vergonha, ou porque você está esperando o momento certo, que não existe. Não existe o momento certo. Você apenas tem que começar e fazer. Que é o que eu estou fazendo agora. Meu primeiro episódio, totalmente improvisado, está sendo gravado por um celular. Eu até coloquei aqui o meu computador na minha frente para me ajudar a seguir um roteiro, mas eu saí falando e não estou seguindo roteiro nenhum. E é isso, gente. O que eu quero trazer para vocês nesse primeiro episódio é assim: a gente precisa cuidar mais da nossa intuição, do nosso chamado, do nosso propósito. A gente precisa se conectar com Deus. Isso é o princípio de tudo. É o princípio de, ao acordar, agradecer. Eu falo uma frase para todo mundo que está ao meu redor. As pessoas, todo mundo tem desejos, tem sonho, tem vontades. Mas quando a pessoa está doente, ela só tem um sonho, ela só tem um desejo, que é a saúde. Então você que está me assistindo agora, que eu espero que isso esteja atingindo a você, eu espero que Deus esteja me usando para falar com você. Se você tem saúde, se você tem um emprego,
Se você tem um sonho, se você tem vontades, se você está com vergonha, está com medo, por que não? O que que está te travando? O que que está prendendo de você colocar esse talento para fora em ajudar as outras pessoas? O que que te trava? Quais são as suas crenças? Será que você realmente se conhece? Sabia que existe muita coisa no nosso subconsciente que a gente nem imagina que a gente passa, que a gente passou e coisas que travam a gente? Então, Érica, eu quero muito me comunicar melhor. O que que você está fazendo por isso? O que que você está estudando? Qual livro você está lendo? O livro, gente, livro é um dos melhores ensinamentos que existe no mundo. Porque, para pensar, aquela pessoa é um profissional que estudou anos, que teve uma vida inteira daquele determinado assunto, colocou a vida dele num livro. Nenhum livro. Você tem todo o conhecimento em poucas páginas. Então, se você quer se comunicar melhor, se você quer aprender melhor, por que não estudar? Érica, não tenho dinheiro. Olha quantos vídeos tem no YouTube, TikTok, Instagram, quantas redes sociais tem? E você aí se perguntando, mas eu não consigo fazer isso, mas eu não consigo fazer aquilo. Mas o que que você está fazendo para melhorar uma situação que para você está sendo uma dificuldade, que na verdade não é uma dificuldade. Na verdade é uma falta de disciplina, uma falta de perfumar com estratégia, uma falta de alinhar o que realmente você quer. As pessoas estão vivendo hoje sem metas. As pessoas estão. Quando eu digo meta, gente, não é meta financeira. Por exemplo, eu. Já vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Eu tive uma bebê em setembro de 2023, que ela nasceu. Eu engordei muito. Antes de engravidar, eu já estava acima do meu peso. E quando ela nasceu, eu decidi que eu ia perder meu peso. Porém, eu decidi que eu ia perder meu peso e começou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ao invés de eu emagrecer, eu só estava engordando. Quando chegou em janeiro de 2024, dia 1º de janeiro de 2024, eu estava com 74,5 quilos. Quando eu olhei para a balança, eu falei, não estou acreditando, eu estou quase com o peso do final da minha gestação. E eu preciso melhorar, porque eu tenho uma filha, que logo ela vai estar correndo, e eu quero ter saúde para cuidar dela. Então, ok. Por quê? Porque eu quero ter saúde. Por quem? Pela minha filha. Olha as duas frases que eu acabei de falar para vocês. Enfim, comecei uma estratégia totalmente errada, mas eu comecei. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas eu consegui, no período de um ano, perder 15 quilos. Ainda estou nesse período de mais perca de peso, gordura, tudo, mas eu me adaptei à minha rotina. Érica, eu não gosto de malhar, eu não consigo acordar cedo. Gente, eu vou malhar 5 horas da manhã. Eu gosto disso? Hoje eu já acostumei, mas assim, não. Tem dias que eu não quero sair, tem dias que eu não vou, porque a minha filha não tá bem, porque eu não dormi bem à noite, eu não tô descansada, e tá tudo bem. Ninguém dá conta de tudo. Mas eu tenho uma meta, eu tenho um porquê e eu tenho um porquê, e eu vou seguir até alcançar o meu objetivo que eu não alcancei ainda. Vocês entendem a importância de você ter metas traçadas? Porque por um lado ou por um outro, você vai seguir até você alcançar. Você vai encontrar meios e caminhos até você alcançar. Da mesma forma que eu quero ser uma comunicadora, eu quero trabalhar com isso, eu quero entrar para X empresa. Quais são as movimentações que você está fazendo? O que que você está fazendo para melhorar você? O que que você está fazendo para melhorar o seu negócio, os seus planos, as suas metas? Tem gente só vivendo na rotina, no deixa a vida me levar. A maioria das pessoas estão vivendo para pagar conta. As pessoas que são empreendedoras que eu conheço não separam o seu salário do valor da empresa. Elas não têm caixa, elas não têm administração, elas não sabem quanto elas querem ganhar no mês, elas não sabem quanto elas vão faturar no ano e elas não traçam essa meta. Então, não tem objetivo. Se você não faz uma meta, você não tem objetivo, você não tem disciplina para fazer nada. Fala, Erika, mas eu precisava de motivação. Não existe isso. A motivação é essas duas perguntas que eu falei: o porquê e o porquê.
Essa é a sua motivação diária. E o que você precisa fazer? O que eu fiz para me alinhar melhor? Eu fiz um plano de fundo no meu celular, onde eu coloquei fotos, um aviso, eu preciso de algo visual. Eu coloquei fotos do meu corpo magro, que eu tinha em 2019, 2018, eu coloquei a foto dele, eu coloquei foto do carro que eu quero comprar, eu coloquei foto de um banco cheio de dinheiro, eu coloquei foto de uma casa nova, eu coloquei foto de viagem, porque são metas que eu quero conquistar para minha vida. E eu tendo essa visão, de eu acordar, olhar aquilo, eu falo, é para isso, eu estou correndo atrás disso. Essa é a motivação. Isso aí não existe, eu preciso que alguém me motive. Para ir para academia, eu preciso ter uma amiguinha para ir para academia. Eu preciso que alguém me impulsione. Isso aqui tá tudo aqui, ó, na sua mente. Tudo na sua mente. Bom, acho que eu já falei bastante. Foi só uma introdução do que vai vir. A intenção não é só eu falar aqui, mas sim trazer convidados. Esse é o primeiro episódio com um cenário assim. Logo, logo vai mudar. Já comprei algumas coisinhas para colocar aqui. Vou colocar uma partinha verde, bonitinha, tal, para começar a gravar mais vídeos para vocês. E eu não sei aonde isso vai me levar, mas eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo todo esse cenário será mudado. Todo esse cenário vai mudar. E aí eu vou pegar essa parte aqui, ó, do que eu tô falando para vocês e vou mostrar assim, ó, lembra aquele primeiro episódio no dia X que eu postei para vocês no YouTube, para vocês assistir? Então, lembra que eu falei que em pouco tempo todo esse cenário iria mudar? O cenário mudou, tá bem? Um forte abraço para vocês. Espero aqui que vocês tenham gostado de tudo que eu falei do meu coração, falei da minha intimidade com Deus, e eu vou sempre trazer temas para vocês, para a gente poder conversar, para a gente poder refletir, para a gente aprender a destravar essas crenças que estão na nossa cabeça, que estão limitando a gente a prosperar, a ter alta performance na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Um forte abraço, fiquem com Deus. Eu sou a Érica.